Vamos falar sobre produção, falar sobre mercado. Para falar a respeito de produção e como que andam as lavouras norte-americanas, nós vamos agora viajar aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi, até os Estados Unidos, onde Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios, está. Ele está no estado de Iowa e vai nos falar um pouco, começar falando um pouco a respeito de como que estão essas lavouras. Matheus, obrigado pela sua participação mais uma vez, essa participação um pouco mais especial, E você já percorreu algumas áreas aí norte-americanas. Como é que estão essas lavouras dos Estados Unidos? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, para todos que estão aí no Brasil. Bom dia aqui ainda em território norte-americano. A Pátria, mais uma vez, está entre safra pelo solo norte-americano, agora dando muita ênfase para o processo de semeadura, que está em retinha final, Fabiano. Já temos mais de 90% tanto de soja quanto de milho já semeado aqui em todo o território nacional. Nos últimos dias, já percorri estados importantes como Indiana, Illinois e agora adentrando em Iowa, 3 estados representantes de quase 40% da produção de soja e milho dos Estados Unidos. E o que vemos em campo até o momento, Fabiano, são culturas ainda incipientes, estágios vegetativos iniciais. As culturas mais velhas, assim dizendo, observadas pela Pátria até o momento, estão em estágio de V5, no máximo, entre V3 e V5 é o estágio médio observado pela Pátria até o momento. O que é notado, Fabiano, que grande parte das regiões já observadas pela Pátria, existe realmente uma condição quase excepcional da qualidade de lavoura observada. Tá? Porém, Fabiano, existem sim pontos focais de estresse hídrico, onde faltam-se chuvas aí nos últimos 10 a 15 dias, causa esse estresse inicial nesse período vegetativo. Porém, assim como produtores no Brasil, aqui nos Estados Unidos, eles entendem bem que agora, em vegetativo, estresse hídrico pode ser sim revertido caso as chuvas voltem de maneira mais homogênea e mais regular nas próximas semanas, Fabiano. Muito bem, Matheus. Matheus, olha, e essa safra que está no solo norte-americano, tanto de soja quanto de milho, ela influencia bastante o mercado. O mercado tem influenciado sobre outros fatores, mas essa safra dos Estados Unidos pesa também sobre as negociações brasileiras na Bolsa de Chicago. E o que você, pelo que você tem visto, sentido desses produtores rurais também dos Estados Unidos, como é que está o clima, principalmente em relação à comercialização de soja? Fabiano, produtores rurais parecem ter no sangue, talvez a mesma metodologia de abordagem ao mercado em todo o planeta. Eu sou produtor rural no Brasil, filho, neto, sobrinho de produtores, sei bem como é que funcionam essas mecânicas de comercialização, em especial aí no Brasil. Morei e trabalhei aqui nos Estados Unidos, dentro da Bolsa de Chicago por 4 anos, também entendendo com a proximidade com o produtor rural aqui local, Fabiano. E o sentimento ele é muito semelhante ao que o brasileiro passa em períodos de crises. Atualmente, os preços, tanto da soja quanto do milho, na Bolsa de Chicago, que é a referência principal ao mercado norte-americano, não são tão remuneradores como os produtores rurais desejariam. Muitos daqueles já entrevistados pela Pátria, inclusive clientes da Pátria, produtores rurais aqui nos Estados Unidos, nos alertam que atualmente não vem a necessidade de avançar com novas vendas, porém, com características diferentes do Brasil, Fabiano. Vale lembrar que hoje quase 90% de toda a produção agrícola de soja e milho dos Estados Unidos tem capacidade de armazenagem estática on-farm, dentro das propriedades. Os produtores rurais aqui nos Estados Unidos, eles planejam realmente aguardar um pouco mais para fazer novas vendas futuras da soja, e em especial passando ali o processo de colheita, Fabiano, e armazenando o próprio grão dentro das próprias fazendas. Atualmente há uma paralisação nas vendas, não há tanta intenção de nova comercialização aqui no ciclo norte-americano, o que ainda tem-se pairando, Fabiano, não a qualidade da lavoura, mas sim a distribuição diária, Fabiano. Vale lembrar que esse ano, por isso que estamos dando mais foco na Pátria agora nessa conclusão de plantio, pois há uma migração das áreas de soja do ano passado, que foram cultivadas com milho esse ciclo safra, que estima-se pelo próprio USDA em mais de 1,5 milhão de hectares em processo de migração, que foram migrados, porém que a Pátria acredita que esse processo de saída da soja e entrada do milho sobre milho, saindo a área da soja norte-americana, é ainda muito maior, que pode trazer até algum suporte aí no médio e longo prazo ao mercado internacional da soja, viu, Fabiano?
Tá certo, Matheus. E que diferencial competitivo é você, o produtor, poder armazenar o seu produto na própria fazenda? Os americanos já têm essa visão há muito tempo. Matheus, agora mudando de assunto, mas não muito, porque tem a ver com o desenvolvimento dessa lavoura norte-americana, tem a ver com o presidente norte-americano Donald Trump, que foi amplamente divulgado por agências de notícias internacionais. Ele tem afirmado que já tem um acordo costurado com a China, né, e como que isso mexe com o mercado de soja, principalmente, já que existe aí algumas expectativas e o mercado vai vivendo dessas informações geopolíticas também. Fabiano, se a gente estivesse conversando sobre esse posicionamento mais duro de Trump com os chineses lá em 2017, 2018, 2019, aonde era pouco conhecido ainda pelo mercado, né, essa maneira mais agressiva e mais incisiva, né, de negociações comerciais da presidência norte-americana. Atualmente, né, essas falas do Donald Trump, elas causam, né, pouca relevância ao mercado prático, ao mercado objetivo. As especulações, né, mercadológicas, elas diluem rapidamente, né, digerem muito rápido atualmente essas informações que Trump promete, Trump diz, Trump está pensando. Realmente, no atual momento, na atual circunstância, conjuntura do mercado, aonde estamos mais calejados em relação ao que Trump diz e o que Trump faz, o mercado agora precisa e aguarda realmente mais posicionamento prático, Fabiano. Realmente só iremos ter um movimento mais agressivo mercadológico quando Donald Trump e Xi Jinping estiverem assinando acordos, não apenas dizendo isso ou aquilo e prometendo algo que nunca sai do papel, Fabiano. Então, no atual momento, o mercado tem realmente essa ansiedade de esperar a prática, não apenas o que é falado da boca para fora, Fabiano. Tá certo, Matheus. Matheus, agora para encerrarmos aqui a nossa conversa, nós estamos vendo um mercado hoje para soja, com soja em Chicago mantendo bons níveis de negociação, a gente não tem, tem menos oscilação de preço do que aqui no Brasil, principalmente em relação a dólar, né? Nós temos questões domésticas, econômicas muito profundas, né? E situação negativa muito forte, mas o dólar vai sendo apresentado, vai sendo negociado abaixo de 5,60, ainda que os prêmios estejam interessantes. Como é que você acha que isso remonta para o produtor, pensando em comercialização durante o resto do ano? Fabiano, muito diferente do que a realidade norte-americana, né, proporciona ao produtor estadunidense, né, onde apenas a referência em Chicago, somada ao base interno, né, o que a gente chama no Brasil também de prêmios, que compõe, né, os preços ao produtor rural aqui nos Estados Unidos. No Brasil a gente tem um fator câmbio, né, meu amigo, que ele vem sendo impactado cada vez mais pela imagem interna ao Brasil. Essa crise fiscal parece que virou redundância, né, já ficou cansado, tanto a gente repete aqui em canais abertos de televisão, falando sobre realmente essa dificuldade do governo em passar credibilidade ao cenário internacional. E olha só que grande disparidade vivemos, né, Fabiano? Em 2024, ano passado, o Brasil foi o país que mais perdeu investidores internacionais de todo o planeta. Tá? Enquanto que aqui, em terra norte-americana, foi o país que mais recebeu alocação de recurso estrangeiro de todo o planeta no ano de 2024. Então essa desalocação, essa realocação, Fabiano, ela faz parte, né, da base do câmbio internacional. Você tem pouco dólar circulando dentro do Brasil, a gente tem uma dificuldade de encontrar moeda, cria-se uma tendência altista ao dólar no Brasil, que é ainda a percepção da pátria. Apesar de que agora estamos passando por um período passageiro de dólar em queda, pressionado realmente por uma tentativa da nossa equipe brasileira econômica e da Fazenda, né, aí ministria no comando de Haddad, né, que tenta ali fazer o jogo para fechar as contas para o ano de 2025, que passa certos momentos de credibilidade, porém rapidamente diluídos. A gente vê que no longo prazo ainda essa imagem do Brasil está embaçada, está com dificuldade de reatrair o capital estrangeiro para dentro do nosso país, Fabiano. O que mantém no médio e longo prazo uma tendência altista na moeda. Muita atenção aos produtores que têm aí compromissos dolarizados, que podem ali usufruir dessa moeda abaixo de 5,60, antes que pode, né, antes que venha retomar novas altas nas próximas semanas ou meses, Fabiano.